Opa! Tudo certo? Como vai? Tadeu aqui na área novamente e eu vim aqui responder a dúvida de um aluno, né? O aluno ele perguntou, professor, qual que é a diferença entre herança e composição, né? Então, estou gravando esse vídeo e eu vou pegar como exemplo, né, um veículo, tá? Tem aqui, ó, um carro, né? Olha só, é uma BMW. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui, ó, o símbolo, né? O desenho aqui, o íconezinho do carro, né? Mas é uma BMW, tá? Brincadeiras à parte, vamos ao que interessa. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um modelinho básico, né? Só para a gente poder entender melhor isso daqui. Bom, pense então, né? Nesse carro como um veículo, tá? O que é um veículo, né? O veículo é um meio de locomoção, né? Um meio de transporte. Veículo pode ser um carro, um ônibus, um caminhão, ou até um barco. Por que não, né? Então vamos pensar em veículo como algo bem genérico, tá? E a partir do veículo, né, a gente pode ter, por exemplo, um carro, né? Então vamos fazer esse exemplo, tá? Eu estou aqui então com o meu projeto. Eu nem vou me preocupar aqui com a criação de pacotes específicos, tá? É só um exemplo simples. Eu tenho aqui o método main, na classe main, para a gente poder fazer alguns testes aqui, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou criar aqui uma classe chamada veículo, tá? Bom, essa classe aqui é uma classe mais genérica, tá? Uma classe pai, tá? Uma classe, eu vou colocar ela como abstrata, tá? Porque ela vai ter um conceito de uma classe abstrata, tá? Não vai ser algo concreto. Depois você vai entender por quê. Então eu vou colocar aqui, ó, public abstract class. E, bom, pensando em veículo, né? O que todo veículo tem? Né? Então, todo veículo tem uma cor. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, cor. Todo veículo tem uma marca. Então vou colocar aqui marca. Todo veículo tem um ano de fabricação, né? Vou colocar aqui como um integer, por exemplo. Poderia ser uma string também. Bom, então perceba, né? Eu tenho para carro, para ônibus, para caminhão, enfim, né? Todos eles vão ter uma cor, né? No caso desse carro, que é um veículo, né? Tem uma cor aqui amarelo, né? A marca BMW, né? Não sei se você vai conseguir enxergar, mas tá aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, o desenho da BMW. E o ano de fabricação, né? Que pode ser qualquer um aqui para o nosso exemplo. Bom, então eu vou criar aqui os métodos getters e setters, tá? Desses atributos aqui. É uma classe abstrata. E agora eu quero te chamar a atenção para o seguinte, tá? Diferença entre herança e composição, né? Olha só. Eu vou criar agora uma classe chamada carro, para representar esse carro. Então vamos lá. Deixa eu criar aqui, ó, carro, tá? Então é uma classe concreta, então não vai ter o abstract aqui na definição da classe. Então, perceba, quando que a gente tem herança, tá? Herança, a gente fala, né, que é um relacionamento de um, tá? Então, quando eu posso dizer que uma classe é outra, a gente tem herança. Então, a herança ela vai herdar os recursos, né, de uma classe superior, de uma classe super, né?
de uma classe pai. Recursos que eu falo são métodos, atributos, dentre outros que a classe tiver. Tá? Então, perceba, eu tenho aqui veículo, ó, minha classe veículo, ela é uma classe genérica, né? Abstrata. Então, eu criei aqui uma classe concreta chamada carro. Eu posso dizer que carro é um veículo? Sim. Assim como o ônibus é um veículo, caminhão, né? Tem entre outros. Então, herança, né? Então eu utilizo aqui a palavra reservada extends e coloco aqui a classe que eu vou estender, tá? Qual que vai ser a minha classe pai, né? A minha superclasse? Vai ser veículo. Então, extends veículo. Então, perceba, né? Posso dizer aqui que o carro extends veículo. Então, carro é um veículo. Quando tem esse relacionamento de é um, então eu posso usar herança, posso usar extends. Então, perceba, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, a minha classe carro ela vai estender esses recursos aqui. Esses recursos públicos, tá? Porque recursos privados pertencem à classe, tá? A não ser que eu coloque aqui um protected, né? Nesse caso, também até os atributos diretamente eu vou conseguir acessar, tá? Mas isso aí é um conceito para outra aula, né? Os modificadores de acesso. Mas eu vou deixar aqui como protected, tá? Bom, então perceba que agora eu tenho aqui minha classe carro estendendo de veículo. Então, nesse caso aqui, então vou até colocar aqui, ó, é um, tá? Então, deixa eu colocar assim. Carro é um veículo, né? Carro é um veículo. Então tá. Bom, agora, antes de falar da composição, eu quero falar de duas coisas aqui, tá? Que é a generalização e a especialização, tá? Bom, da forma que está aqui, né, que cenário que eu tenho, tá? Eu tenho um cenário aqui de generalização. Por quê? Porque eu só estou estendendo, a classe carro está estendendo de veículo. Então, perceba, entenda isso como assim, tá geral, tá? Tá generalizado, ou seja, eu não tenho nada específico aqui do carro. Não tem nada do carro aqui que só pertence ao carro, né? Não tem nada exclusivo aqui do carro, porque tudo está sendo herdado de veículo, tá? Então, nesse cenário, eu tenho a generalização. Quando que eu tenho a especialização? Bom, a partir do momento que eu tenho recursos próprios da minha classe filha, ou seja, da minha classe carro, por exemplo, carro, nem todo veículo tem um airbag, né? Mas carro pode ter um airbag ou não, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, dessa forma. Airbag. Olha só, nesse cenário, eu estou especializando a minha classe carro. Tá? Agora, além dos atributos de veículo, ela tem um atributo específico que só ela conhece, que é o airbag. Então, veículo não conhece, ele não tem acesso aqui ao airbag, tá? Só o carro. Então, nesse cenário, eu estou especializando a minha classe. Então, tem aqui uma especialização. O que mais? Por exemplo, né, posso colocar aqui um tipo do banco, né? Banco de couro, enfim, né? Só como exemplo mesmo, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cá. Aí vamos criar aqui os getters e setters, bem simples, tá? Só apenas de exemplo. Bom, agora, olha só. Eu vou criar uma outra classe aqui, ó, chamada de ônibus, tá? O ônibus, tá? Não tem ônibus aqui, mas o ônibus também é um veículo. Então, posso utilizar aqui, ó,
uma herança. Extends veículo. Então, ou seja, ônibus é um veículo. Então, eu tenho um relacionamento aqui de E1, onde o ônibus está herdando aqui esses atributos, esses métodos públicos. Tá? Então, eu vou poder utilizar eles aqui na minha classe. Ônibus. Tá? O ônibus, a gente pode também criar uma especialização. Por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, quantidade de assentos. Perceba, nem todo veículo tem assento, tá? Mas todo ônibus tem cor, marca e ano de fabricação. Então, todo ônibus herda esses atributos de veículo. Porque todo veículo tem esses atributos e ônibus é um veículo, tá? Então, além da generalização, né, eu tenho aqui a especialização agora, tá? Que é a quantidade de assentos. Estou especializando a minha classe. Então, ela tem aqui um atributo que só pertence a ela, só ela conhece, né? Que é a quantidade de assentos. O veículo não tem isso, tá? Então, perceba que quando eu tenho esse relacionamento, né, de E1, então eu estou utilizando a herança. Agora, quando que a gente tem a composição? Bom, a composição, a gente fala que tem um, tá? Ou possui um. Quando um objeto está contido no outro, tá? Nesse caso aqui, ó, é quando uma classe estende da outra classe. Agora, a composição, a gente fala que um objeto está contido no outro, ou um objeto, a gente fala que, como a gente fala é um, né, para herança, a gente fala tem um para composição. Por exemplo, olha só que legal, eu vou criar aqui uma classe chamada roda. Olha só. Então, roda, o que eu vou colocar aqui para ela? A gente pode definir, né, para a roda, por exemplo, se ela é uma roda de liga leve, né, é verdadeiro ou falso, né, true ou false, né, é de liga leve ou não. Então, um booleano aqui, a gente pode definir, por exemplo, o aro, né? Qual aro que é? Né? Aro 15, 16, 17, 18, 14. A gente pode definir uma cor também para a roda, né? Pode ser uma cor prata, preta, cinza, né? Enfim. Vou criar aqui os getters e setters e perceba, né? Então, aqui, ó. Então, tem aqui a roda do... Tem uma roda do veículo, que nesse caso tem um carro. Então, ó, essa roda aqui parece uma roda esportiva de liga leve, tá? Um aro aqui é bem pequeno, né? Mas vamos supor que é um aro 18, né? A cor da roda aqui é preta, né? Então, eu tenho aqui agora uma classe roda. Então, o que é a composição? O carro, ele tem uma roda. Então, esse aqui tem 4 rodas, né? Então, o carro tem roda. Então, o que eu posso fazer? Aqui dentro do carro, posso vir aqui, ó, fazer isso. Vou até separar aqui, ó, private, roda e roda. Tá vendo só? Então, eu vou colocar aqui, ó, dessa forma, tá? Só para você entender. Isso aqui é uma herança, onde o carro está estendendo o veículo. E isso aqui, ó, é uma composição, onde um objeto está compondo o outro, tá? A roda está contida no carro, tá? Então, você perceba, roda, carro, tem roda. Então, a roda faz parte, né, do carro. Então, para o carro funcionar, né, para o carro, para o carro andar, ele tem que ter a roda, né? Então, a roda está contida no carro, né? O carro tem roda, então, nesse cenário a gente tem uma composição, tá? Então, perceba, né? Tem aqui, ó, roda. Olha só, eu tenho aqui, ó,
posso acessar os atributos da roda, né? Liga leve, aro, cor, enfim. Então, esse cenário, né, quando a gente fala que tem, né, eu vou até colocar aqui, né, tem um, tá? Então, quando o objeto está contido no outro, a gente tem a composição. Quer ver um outro exemplo? Vou criar aqui uma classe carro. Olha só. Aliás, motor, né? Carro já tem. Ó, motor. Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, que o motor tem um código. O motor tem potência. Sei lá. O motor tem cilindradas. Vou colocar aqui. O motor tem cavalos. Quantos cavalos, né? Eu estou colocando tudo como numeral aqui, né? Poderia ser string ou outro tipo, tá? Mas só para a gente fazer um exemplo mesmo, tá? Então, código do motor, né? Qual que é a potência, né? Quantas cilindradas, né? Quantos cavalos, né? Então, são ali propriedades do motor. Então, eu vou colocar aqui, ó, os getters e setters, e aí perceba, né? Eu só coloquei de um atributo aqui, né? Talvez a gente nem utilize tudo isso aqui no exemplo. Bom, então, aqui a gente não consegue ver o motor, né? Mas se esse capô, né, fosse para abrir, certamente teria um motor aqui, né? Que a gente poderia ver aqui de brinquedo, né? Claro. Mas, olha só. Carro tem motor. Carro tem um motor. Então, a gente tem uma composição. Se eu vier aqui agora em carro, posso dizer que carro tem um motor. Tá vendo só? Então, aqui eu tenho também composição. Certo? Então, perceba que motor, né, está contido em carro. Então, um objeto contém o outro. Tá? Então, eu digo que o carro ele tem motor, o motor está contido no carro. Né? Então, isso daqui, ó, eu posso também colocar aqui para o ônibus. Aí, ó. O ônibus também tem roda, tem motor. Né? Para o nosso exemplo aqui, a gente só fez ônibus e carro, né? Mas poderia ter aqui caminhão, dentre outros veículos, tá? Que porventura tem roda e motor, a gente poderia utilizar esses atributos, tá? Aqui eu não criei getters e setters, né? Mas vou criar aqui no carro. Deixa eu ver um por um aqui, né? A roda tá certo, o ônibus a gente... Acho que faltou a gente criar aqui no ônibus, né? Opa! Deixa eu ver se faltou. Não, não faltou não. Acho que faltou no carro, né? Roda e motor. Faltou os getters e setters aqui de roda e motor, né? Então, vamos fazer um exemplo então, para a gente finalizar. Vou fazer um exemplo só com carro, tá? Para ficar mais rápido aqui. Eu vou então fazer o seguinte, ó. Vou instanciar um carro aqui. Carro é igual a new carro. Então, instanciei aqui um objeto carro, né? Instanciei a classe carro, então criei um objeto. E aí eu vou setar os atributos. Então, carro, ponto. Ó, perceba que aqui eu consigo acessar diretamente, tá? Os atributos, porque eu coloquei como protected, né? Mas eu vou colocar como private, né? Depois a gente vê sobre isso daqui. Eu vou usar os getters e setters, tá? Usando aqui o encapsulamento normal. Então, olha só. O que eu tenho aqui no carro? Vou colocar aqui, ó. Tem airbag? Vou colocar como sim, tem airbag. Carro, ponto,
Tipo do banco. Tipo do banco, ó, vou colocar aqui. Couro. A gente até podia ter um enum de tipos, né, de banco, sei lá. Aí, tipo banco.couro, né? Enfim, são possibilidades. Isso aqui é um exemplo simples que a gente está fazendo. Ano de fabricação, vamos colocar aqui 2022. Carro.marca. Vamos colocar aqui BMW. Agora, olha só. Carro.set motor e carro.set roda. Bom, aqui eu preciso, né, de criar um objeto motor e aqui um objeto roda. Então eu vou fazer isso, tá? Eu vou criar aqui antes, ó, motor é igual a new motor. Então, o que eu vou fazer, ó? Motor.7 cavalos, vou colocar aqui 200. Motor.7 cilindradas, 50. Motor.7 código, vou colocar aqui 1, 2, 3. Motor.7 potência, vou colocar aqui 1000. Bom, então eu criei um objeto motor, tá? Agora eu posso pegar, ó, e colocar aqui esse motor aqui no carro. Então, perceba, eu estou criando aqui um motor e esse motor é ele que vai fazer parte desse nosso carro aqui, tá? Então, a gente pode dizer que nosso carro tem um motor de 200 cavalos, 50 cilindradas, de código 1, 2, 3 e 1000 de potência. A gente pode dizer isso. Agora a roda. A roda, vamos instanciar a roda. Roda.aro. Vamos colocar aqui aro 18. Roda cor. Prata. Roda liga leve. True. Agora eu tenho um objeto instanciado, um objeto roda, que eu posso passar ele aqui, ó. Legal? Então eu posso dizer, né, que o meu carro ele tem uma roda de aro 18, de cor prata e de liga leve. Tá? Então, se a gente for fazer alguns testes, né? Por exemplo, eu vou criar aqui um toString, tá? Acho que vai ser melhor, em vez de eu ficar fazendo sysout aqui na tela, né? Ó, eu vou criar aqui para o motor, tá? Acho que vai ser mais prático para a gente. Vou criar de todos os atributos. Vou criar aqui na roda. Também o método toString. Aqui no carro também. Eu acho que vai ser mais... Vai agilizar mais aqui pra gente. Representar os objetos textualmente, tá? Ao invés de eu ficar aqui simplesmente colocando sysout para cada um dos atributos, tá? Para imprimir na tela. Então, ó, se eu digitar aqui, ó, Salt, Tab, colocar aqui, ó, para imprimir o carro, e mandar imprimir, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver aqui. Esperar ele rodar. Ó, e tá aqui, ó, ele imprimiu pra gente. Então, ó, o nosso carro, ele tem um airbag, né, true, tipo de banco é couro. Aí, ó, olha só a roda. A roda, perceba, ele printou pra gente um objeto roda. A roda tem liga leve, tem aro 18 e tem cor prata. Então, perceba que o nosso carro ele tem roda. Então aqui, ó, composição, motor, também, olha só. Ele imprimiu aqui um objeto motor pra gente, tá? Um objeto motor que a gente setou aqui, ó. Então, nosso carro tem esse motor, tá? Composição. Existe também, tá?
Ah, e outra coisa, né? Quando a gente setou aqui, ó, alguns atributos, né? Por exemplo, o que eu tenho só de carro aqui, né? Airbag e tipo de banco, né? Além da roda e o motor. Mas perceba que além do airbag, né, do tipo de banco, a gente setou o ano de fabricação, a marca, que fazem parte de veículo, né? Olha só, aqui veículo, ó. Ano de fabricação e a marca. Então, perceba, a gente setou aqui atributos, né, que foram herdados de veículo. Faltou até a cor, né? Acho que a gente não setou a cor, certo? Airbag, tipo de banco, ano de fabricação. Faltou a gente setar a cor, né? Vou colocar aqui amarelo. Então, perceba, esses atributos de cor, marca e ano de fabricação são de veículo. Então, perceba que a gente está utilizando aqui a herança, setando os atributos. Airbag, tipo de banco, né? A gente especializou aqui a nossa classe, então são atributos específicos de carro. E motor e roda, que é a composição. Bom, a gente tem um conceito também que a gente pode dizer que a gente pode navegar pela composição. Por exemplo, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Por exemplo, ó, vamos supor que a gente tem uma classe pneu, né? Vamos colocar aqui, ó. A gente tem uma classe pneu, e aí dentro de roda, a gente coloca também, olha só, um pneu. Deixa eu criar aqui o getter e setter. Bom, a gente tem aqui, ó, pneu dentro de roda. Então, o que eu posso fazer? Olha só que legal. Posso fazer da seguinte forma, ó. Posso criar aqui um pneu. Aliás, ó, o pneu nem tem nenhum atributo, né? Então, eu vou criar ele da seguinte forma. Ó. Perceba, né, que a nossa roda agora ela tem um pneu, né? Então, set pneu. Eu vou colocar aqui como um new pneu. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, para ficar bacana. Vou colocar assim, ó. O pneu ele tem uma marca, né? Vou colocar aqui getters e setters to string também. Aí eu vou criar um construtor para facilitar aqui pra gente. Vou colocar aqui um constructor só com a marca, né? Então aqui agora eu vou voltar no nosso exemplo. Eu vou passar aqui, ó, a marca Pirelli, tá? E agora, olha só, vou mandar imprimir de novo, né? Vamos ver como é que vai ficar agora aqui no console, né? Olha só, então nosso carro, né? Tem aqui, ó, airbag, tipo de banco couro, né? Roda liga leve, aro cor prata. Ele só não, deixa eu ver aqui o que faltou, né? Faltou. Ah, tá. A gente não colocou o pneu aqui no toString, né? Deixa eu refazer ele aqui. Aí eu vou colocar tudo, né? O pneu tem o toString dele aqui, beleza. Então vamos lá. Ó, vou mandar imprimir de novo, né? Só pra gente conseguir ver aqui o pneu, né, dentro da roda. Composição. Olha só, carro, então, agora roda, olha só. A roda, ela é um objeto, tá? E um dos atributos é um outro objeto, que é pneu. E a gente pode navegar na composição. Quer ver só que legal? O que é navegar na composição? É navegar entre os objetos contidos no outro. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, carro, ponto, get motor, ponto, aliás, get roda, ponto, get pneu, ponto, get marca. Tá vendo? Eu vou navegando na composição dos objetos, tá? Eu vou navegando entre os objetos, né,
vão se compondo ali nessa composição. Olha só, dentro de carro existe o objeto roda, dentro de roda existe o objeto pneu, e dentro do pneu eu consigo acessar as propriedades do pneu, no caso aqui a marca. Então, muito legal esse exemplo, né, de composição, herança, generalização, especialização. Muitos têm dúvidas, tá? Mas espero ter deixado claro aí para você, tá? Então é isso, me siga lá no Instagram, @TadeuJavaFullStack, lá no YouTube também, Tadeu Espíndola Palermo. E é isso aí, nos vemos numa próxima. Forte abraço.